Dalva me fez um convite para estar compartilhando aqui um pouquinho da minha vida. Ele falou assim, você tem que pôr um tema, tem que falar praticamente o que você é, então você escolhe um tema a respeito do que você quer falar. Aí eu pus lá, Cristiano Naves, o tema é correndo atrás de seus sonhos, acreditar, um verbo poderoso, casado, pai de 2 filhos, agropecuarista, por imposição da vida, isso vocês vão saber ao longo da minha palavra. Arquiteto por formação, maratonista por paixão e Ironman, meu próximo projeto, uma ambição. Não, ambição, quando a gente fala ambição, é uma palavra muito forte. E não é aquela ambição de vale tudo, não, passar por cima dos outros, não. Isso aí é um projeto de vida. Eu acho que todo mundo tem que ter ambição na vida. Então a minha, hoje em dia, é completar um Ironman. Para quem não sabe, um Ironman são praticamente 3.800 metros nadando em águas abertas. 180 quilômetros pedalando. E depois, no final, você ainda corre uma maratona completa, que hoje em dia eu já tenho 18 maratonas completas, são 42 quilômetros. Bom, a minha vida inteira eu fui ligado a esporte. Eu tentei várias práticas esportivas, desde pequeno minha mãe põe na natação, mas isso é mais, todo mundo faz isso hoje em dia, por questão de sobrevivência. A maioria tem ou rancho, ou piscina, ou vai no clube, então a criança desde cedo tem que saber nadar. Então meu primeiro esporte foi natação. E aí depois fui para a escolinha de futebol, ali da Valqueira, no praia, e sempre assim, só me deixavam jogar porque eu era dono da bola, ou senão eu patrocinava, comprava a camisa do time, porque aqui para futebol, vou te contar. E olha que eu sou apaixonado, era bolinha de meia dentro de casa, uma coisa absurda. E voltando para o tema que eu estou falando, eu quero falar basicamente hoje para vocês de sonho. Cara, quem não sonha? Eu acho que todo mundo hoje em dia na vida tem que sonhar. Sonhar vale a pena. E não basta sonhar não, vai correr atrás dele, para ele se tornar realidade. Corra atrás de seus sonhos. Isso eu quero deixar bem frisado para vocês. E eu, todo santo dia, eu acordo às 5 horas da manhã para, literalmente, correr atrás dos meus sonhos. Isso eu deixo aqui uma dica para vocês. Bom, a vida inteira vendo na televisão, Gustavo Kirten, um dos meus ídolos, Ayrton Senna, Romário, jogador de futebol, amo futebol. Então, o meu sonho desde criança sempre foi pódio. Subir do lado do pódio, poder ouvir o hino nacional com uma medalha no peito. Cara, só de falar para vocês agora eu estou até arrepiado. Porque, cara, representar o seu país, para mim sempre foi uma honraria máxima do esportista. Eu acho que só o esporte pode trazer essa emoção. Então, ouvir o hino nacional do seu país, poder representar, para mim, esse foi sempre o meu principal sonho. Só que esse sonho, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais longe, porque tinha outras coisas para, tipo assim, fazer uma faculdade e tal. E eu, com 17 anos, fui morar em São Paulo, e nesse tempo eu fui adquirindo hábitos não muito saudáveis, como o tabagismo, que eu fumei por 11 anos, e ser morando sozinho desde os 17 anos em São Paulo, uma grande capital, é difícil você fazer uma dieta, ter uma alimentação legal. Então era mais fast food. Então esse meu propósito, esse meu sonho foi ficar cada vez mais distante, que na verdade, quando eu era criança, eu queria olhar as figurinhas de chiclete do ping-pong lá e ficava fazendo a conta em que Copa do Mundo que o técnico ia me convocar, ou senão que Olimpíada que eu poderia disputar. Era basicamente isso. E isso aí só foi vendo só, ficando mais longe ainda. Bom, depois desses 11 anos de
nunca fui sedentário, sempre fazia um esportinho ou outro, já corri jet ski. Bom, no caso eu estou até fugindo do meu tema aqui, vocês me desculpem. Mas isso aí eu estou querendo falar para vocês do tanto que a minha vida foi ligada ao esporte. E em 2005, meu pai falou assim, não, então agora já deu o seu tempo aí em São Paulo, eu já tinha me formado, trabalhava no centro, falou, então agora você cai na real, porque eu sempre soube que um dia ou outro eu teria que tomar conta das coisas da minha família. Meu pai é filho único, sou eu e minha irmã só, minha irmã tinha casado, morando em Araxá, então, quer dizer, estava na hora de eu pegar a rédea dos negócios da família. E quando eu fui fazer faculdade de arquitetura, meu pai falou assim, você pode escolher qualquer faculdade, se quiser fazer cinema, teatro, etc. Só que um dia ou outro, você vai ter que voltar para a roça. Aliás, eu tenho uma cara de fazendeiro, né, gente? Olha que beleza. Então, hoje em dia eu sou agropecuarista, por imposição da vida, por formação me formei em arquitetura. E aí, teve 2 fatos na minha vida e é por isso que eu acho que eu estou aqui falando com vocês hoje. O primeiro deles, que quando eu voltei para cá em 2005, eu encontrei uma ex-namorada minha e casei. Sou casado com a Flávia, muito bem casado. E 3 meses depois que eu casei, eu tomei uma das principais decisões da minha vida, que foi parar de fumar. E a partir desse momento de parar de fumar, se tem alguém fumante aqui, ou ex-fumante, sabe o tanto que é difícil. Difícil que eu chegava em casa chorando com vontade de acender um cigarro. E para cumprir eu nunca te falar assim, eu tentei 1 vez, 2 vezes, não. Eu sou bem decisivo, sou uma pessoa bem focada. Para tudo na minha vida eu sempre tive foco. Então quando eu resolvi parar de fumar, eu falei assim, pai, você dá só uma ajudinha, porque tem um remédio novo na praça aí, você pega e compra esse remédio para mim, porque eu vou parar de fumar mesmo. E deu certo, só que, como é muito difícil, eu tive que pegar alguma coisa para me ajudar nisso. Não, só o remédio não estava jeito, porque vira e mexe, você vai socializar, você acaba tomando uma cervejinha, e isso, para quem fuma, você sabe que é um veneno, porque uma coisa chama a outra. Bom, a minha muleta, aí foi entrou na minha vida nessa hora, a corrida de rua. E para mim, que era tabagista e tenho asma também, vocês imaginam o tanto que foi difícil os meus primeiros quilômetros. Então tinha um percursinho perto da casa onde eu morava, que dava mais ou menos 5, 6 quilômetros. E eu começava, andava, tentava correr mais um pouquinho. E um dia eu consegui completar esse percurso. Cara, e foi aquela coisa, né? O bichinho começou a me pegar. E, tipo assim, quando eu era mais novo, eu sempre, por mais que eu gostasse de esporte, eu via essas pessoas correndo na rua, mas que esportezinho chato. A pessoa vai correr, sai que nem o Forrest Gump, correndo por aí. E aí? Quem ganha? Ficava perguntando comigo assim, quem que vai ganhar? Porque o cara sai correndo aí na rua, não tem ponto, não tem gol, que coisa chata. E nessa vida eu acho que a gente está aqui para pagar a língua mesmo. E fui eu. Depois de uns 2, 3 meses aí que eu tinha parado de fumar, surgiu a primeira prova que eu participei. Foi a última prova que teve com a bandeira do Praia Clube. Foi uma meia maratona, até intitulada um tio meu, Cícero Naves. Então me inscrevi para essa prova, tinham 3 percursos, 5, 10 e 21 quilômetros. Nessa época, correr 21 quilômetros, para mim, não passava nem na minha cabeça. Então vamos lá, já que eu corri o percursinho de 5 quilômetros, vamos pôr um upgrade nessa história aí, vamos correr 10, né? Tudo bem, fui lá. Cara, o percurso assim, saía do praia, ia lá na prefeitura hoje em dia e voltava.
Quando na volta, quando eu vi mais ou menos a portaria do prédio que estava a linha de chegada lá e o pórtico, a emoção já bateu na hora, né? Tipo assim, a musiquinha do Ayrton Senna, o tema da vitória, já tocou na minha cabeça. E foi lá, a partir desse momento, cara, nunca mais, nem pensei em pôr um cigarro na minha boca. E isso era fato, esse foi o primeiro fato da minha vida. Bom, aí eu estou falando que tinha 2 fatos que marcaram realmente a minha vida e que a corrida foi importante. Um deles foi isso, o parar de fumar. O segundo, anos depois que eu estou, 1 ano ou 2 anos depois que eu tinha começado a correr, surgiu um problema familiar. Meu pai teve que ser transplantado às pressas. E o fato é que os médicos não sabiam por que meu pai chegou a ter cirrose. Então teve que ser transplantado de fígado. Meu pai nunca foi de beber, nunca foi desses hábitos assim. Então ninguém ficou por saber o que foi. Começou com uma diabetes. Depois essa diabetes virou uma esteatose, que é um excesso de gordura no fígado. E finalmente, quando a esteatose está em grau avançado, ela vira cirrose. Bom, fui chamado pelo médico do meu pai e falou assim, então, fila de transplante aqui no Brasil, você já sabe como que é, você deve ter visto reportagem, Fantástico, Globo Repórter, essas coisas, você sabe que não anda. Como infelizmente nesse país nosso, hoje em dia, muito pouca coisa funciona aqui. Cara, e é uma bobeira, porque, tipo assim, tem tudo para dar certo. Só que aí um médico do meu pai, ele vendo a situação do país, ele se especializou em transplante entre vivos. E para você ser transplantado entre vivos, tem que ter um doador. E no caso, quem seria o doador nesse caso? A minha irmã com filho novo em casa. A minha mãe, acho que não, eu acho que quem teria que tomar essa rédea dessa ideia aí seria eu, né? Então eu já me prontifiquei e falei assim, não, sou eu mesmo. Como que é que faz? Então, já está no hospital, eu falei, não, começa ali, já tira umas 10 ampolas de sangue aí que nós vamos te revirar. Cara, para você ser transplantado em vida, o cara tem que ter uma porcentagem mínima de risco de morte, né, no caso. Porque você tá entrando no hospital inteiro, você não está lá para solucionar o problema, você está lá para solucionar o problema de outra pessoa. Por mais que ele seja meu pai. Então, os caras tomam essas precauções. Então, eu fiz 51 mil exames. Cheguei até entrar na sala de cirurgia para fazer biópsia. E nessa descobrimos que o meu pai tem uma doença chamada hemocromatose. Hemocromatose, para quem não sabe, eu acho que muita pouca gente sabe o que é isso, é excesso de ferro no sangue. Então, quando fica excesso de ferro no sangue, geralmente ele escolhe um órgão do corpo humano e fica depositado isso. Isso, o corpo vai depositando gordura, e o órgão em questão fica comprometido. E no caso, quem descobriu que tem essa doença não foi nem meu pai, fui eu, né? Porque com esses exames todos, o médico descobriu primeiro em mim. Então eu tenho essa doença. E hoje em dia não tem remédio para isso, é uma doença que eu nasci com ela. Então, a solução do problema é de vez em quando no hemocentro de fazer uma espécie de doação, a famosa chamada sangria. Então, no começo já descobriu comigo, eu comecei a fazer sangria, já normalizou. E de tanto eu correr e fazer esporte físico, hoje em dia eu não faço sangria nenhuma, porque o esportista hoje em dia, ele requer uma suplementação bem rigorosa, e a maioria da suplementação hoje em dia é a base de ferro. Então, com a minha atividade física, eu não preciso nem fazer sangria. Bom, mas o fato principal que eu estou querendo falar para vocês, que foi importante, esse fato, foi pelo seguinte: na época, a hemocromatose, juntamente com o câncer, eram as 2 únicas doenças que davam prioridade na fila do transplante. Hoje em dia, essa lei já mudou também. Por quê? Porque tanto a hemocromatose como o câncer, ela vai espalhando pelo corpo.
Por exemplo, hoje em dia você está comprometido com seu fígado, amanhã pode ser seu coração e pulmão, então não adianta nada se transplantar. Você vai transplantar um fígado aqui hoje, amanhã você vai precisar de um transplante de coração. Bom, na lei do país na época, quando você entrava no Ministério da Saúde, você tinha uma dessas duas doenças, você tinha 3 meses no máximo para ser transplantado. Você ia de último para primeiro da fila. Foi isso. 3 meses, 3 dias, meu pai foi transplantado. Agora, a pergunta é, por quê? Por que ele foi transplantado? Cara, foi importantíssimo eu ter parado de fumar, eu já estar tendo corrido aqueles negócios, porque eu acho que eu não teria nem cabeça para tentar doar o fígado do meu pai nessa época se não fosse a corrida, porque eu já estava com a autoestima lá em cima, falar assim, eu estou me achando Superman, que eu já pelo menos já corri uma prova de 10 km e tal, já tinha parado de fumar. Então eu acho que Deus tem um propósito para a vida da gente. Então foi isso que salvou a minha vida, porque mais cedo ou mais tarde eu ia ter esse problema também, porque é uma doença totalmente silenciosa. A primeira coisa que acontece mais ou menos com 40 anos, você fica diabético. Então, eu sabendo, não vou ter esse problema. A corrida está tirando o ferro do meu organismo, então quer dizer, eu sou um cara sem ferro hoje. Bom, aí que tá. Nesse meio tempo que meu pai foi transplantado, eu fiz uma promessa por um homem lá em cima, né? Falei assim, amigão, então, se der correr tudo certo lá com meu pai, se ele for transplantado tudo direitinho, eu já estava com esse negócio de corrida na cabeça, falei assim, eu vou correr a São Silvestre. Eu completo a São Silvestre no ano que ele for transplantado. Só que aí meu pai foi transplantado no dia 9/9/2009 e pediu, quando ele já estava bem em casa, pediu que a gente passasse o primeiro Réveillon dele, que ele já estava contando como se fosse o primeiro Réveillon da vida dele, a família toda junta, né? Nada mais que isso é justo, né? E eu tinha falado com o homem lá em cima que eu ia colocar essa Silvestre, né? O último dia do ano, como que eu vou passar o Réveillon com meu pai e correr a São Silvestre? Assim, impossível. Aí teve outra conversinha com ele lá em cima, falei assim, gente, amigão, dá para trocar aí? Vamos correr a volta da Pampulha, que é em dezembro, aí eu consigo passar o Réveillon com meu pai, e ainda você ganha 2 km de crédito, porque a São Silvestre são 15 e a volta da Pampulha são quase 18, dá 17 e pouquinho. Bom, então vamos começar aqui. Eu trouxe aqui? Chiquinho, dá uma auxílio, cadê o Chiquinho? Vai continuar que o Chiquinho dá um. Bom, então eu completei nesse ano 2009 a volta da Pampulha e fui passar o Réveillon com meu pai. No outro ano, isso aí foi em 2009, 2010, isso aqui é só para ilustrar, aqui, né? Aqui. Aqui embaixo. Vai ter que ser aqui mesmo. Tá. Então, isso aqui é só para ilustrar. Vou. Isso aqui era eu às 7 horas da manhã em 2006. Então, nessa época eu morava em São Paulo, então isso aí tipo um antes e depois você vê nesse programa de televisão. Isso é o que eu fazia às 7 horas da manhã na época de juventude e tal. Então era o tabagismo, era o álcool, muita festa, muito bom, todo mundo passa por isso. Mas cara, eu mudei minha vida total. Isso aí é o que eu faço hoje no mesmo horário. Então isso para mim é o antes e depois. Eu acho muito bem saudável, né? Então isso é parar para pensar um pouco. Isso aí foi a volta da Pampulha, que eu te falei, e ainda pus lá, sou doador. Fiz tipo um merchan mesmo para o povo conscientizar. Pus lá, sou doador. Para fazer parte desse time, basta avisar a sua família, que para você ser doador hoje em dia, basta você avisar a sua família que você tem essa intenção.
E corri com essa camisa aí, fui muito bem sucedido. Isso aí foi uma primeira meia maratona. Isso aí tem um fato peculiar também, dessa parte que, como foi em São Paulo, minha primeira meia maratona, eu no quilômetro 15, se não me engano, eu passei em frente desses inferninhos que eu frequentava na época. Isso aí passou um filme na minha cabeça, porque a maratona correndo, eu prestes a completar minha primeira meia maratona, que são 21 quilômetros, e passando na porta de um local que não muito bem frequentado, né? E por isso que eu pus aquela primeira foto. Então, isso aí para mim foi uma emoção muito grande, eu poder saber que eu estava mudando de vida nessa época. Isso aí foi a segunda meia maratona, né? Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. E aí chegou o dia 10/10/2010. Foi o dia que eu me tornei maratonista em Buenos Aires. 3 meses antes disso, eu cheguei no Dr. Eduardo Cronzara e falei: doutor, preciso de orientação, porque até então eu só saía correndo pela rua aí, seja o que Deus quiser. E tinha muita lesão na época e tal. Eu precisava de uma preparação, de uma suplementação direitinho. E queria fazer uma maratona completa. Aí eu falei: não, então, no ano que vem você faz. Só que, como eu sou, não sei se é muito focado, muito doido, cheguei em casa depois da consulta com o doutor e falei assim, entrei no site e falei assim: então vou procurar uma maratona fazer. A hora que eu vi era 3 meses depois. Cheguei lá, dei uma ligada para ele, falei: não, então esse ano depois não pode ser daqui a 3 meses, não? Eu falei assim: não, se você quer, a gente peita isso aí, mas vai doer. E fomos lá. E dia 10/10/2010 me tornei maratonista. Isso aí mais uma foto, João. Isso aí, na época, nesse dia, minha esposa, isso aí é uma foto tirada por ela. Nessa época ela estava com o meu primeiro filho na barriga. Faltava um mês só para ela dar a luz. Imagina a emoção, 28 quilômetros. Vejo a minha esposa grávida, minha mãe, meu pai transplantado, bem, sorridente, batendo palma para esse meu novo estilo de vida. Cara, foi a glória. E aí, no final, que elas não aguentaram, elas pegaram um táxi, foram me esperar na chegada. Depois a minha esposa grávida, minha mãe. Então, esse aí é o símbolo da primeira maratona de Buenos Aires, 10/10/2010. Tanto é que eu peguei e achei esse desenho aí na internet. São 10 corredores correndo em volta do globo terrestre. Aí eu resolvi fazer uma tatuagem na perna em comemoração o meu novo estilo de vida. Aí deu isso aí, ó. O globo terrestre embaixo, com o símbolo da maratona de Buenos Aires em cima. Isso aí foi 2011, maratona de... Aí depois, quando você começa, você faz a primeira maratona, vou passar rapidinho, porque eu acho que o meu tempo já está meio escasso. Vou passar algumas provas chaves, desde quando eu comecei a correr. Essa foi a maratona de Amsterdã. Foi a primeira prova que eu consegui completar abaixo de 3h30, sendo que a primeira maratona eu fiz abaixo de 4. Essa aí foi minha terceira ou quarta, eu já fiz abaixo de 3h30. Com muito treino, gente. Isso aí é perseverança, né? Como eu falei para vocês, eu acordo 5h da manhã, todo dia, tem toda uma rotina. Isso aí é num estádio olímpico de 1900 e bolinha. Imagina, eu querendo a emoção. Primeira maratona que eu baixo de 3h30, a chegada e a largada no estádio olímpico de 1900, eu não lembro agora o número, mas deve ser no 1940, onde várias pessoas, vários grandes atletas subiram no lugar mais alto do pódio. Olha a emoção, cara, eu estava correndo na mesma pista. Já foi um batido recorde mundial nessa pista aí. Então, para quem gosta de esporte, que nem eu, cara, imagina, cheguei já com a boca no chão, falei assim: vou beijar esse chão aqui agora, esse chão é sagrado. Isso aí é isso é uma prova, chama Volta à Ilha, é um revezamento. Isso é uma outra coisa que a corrida traz pra gente, além do foco, determinação e tal,
Mas, cara, hoje em dia está faltando muito companheirismo no mundo. Então, na corrida, existe muito disso. Cada um, você não vê uma pessoa querendo passar a perna no outro, porque, como eu te falei, cara, não tem vencedor, né? Todo mundo é vencedor, cara. Cada um com o seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um tem o seu propósito. Quer dizer, você tá querendo vencer a si mesmo. Você não está querendo vencer o seu companheiro lá. Então, quer dizer, tem muito companheirismo. Isso aí é um revezamento. A gente tem um grupo aqui de revezamento que vai todo ano fazer essa volta. É maravilhosa. É uma volta na ilha. São 140 quilômetros. Então, a gente vai revezando de 8 a 12 pessoas. Isso aí você corre na praia, na montanha. Muito legal. E o principal dessa prova, que eu preciso para ilustrar isso aqui, é o companheirismo. A gente fica das 5 horas da manhã até as 6 horas da tarde correndo, 13 horas de prova, todo mundo suado, numa van, cada um dando força para o outro. Cara, é fantástico, é fantástico. Isso aí é mais, você chega esse aqui é o pico mais alto da montanha de Florianópolis, você chega lá, isso aí é a equipe. Então, quer dizer, estou eu lá, tem gente de tudo quanto é idade, tem gente de tudo quanto é biotipo. A corrida é um esporte totalmente eclético e democrático. Todo mundo consegue pegar um tênis e sair correndo, gente. Isso é fantástico. Não sei se sou eu esse ano ainda, mais dessa prova. Cara, é uma prova muito bonita. Isso aí foi a maratona que eu fiz o melhor tempo, foi aqui no Brasil, Porto Alegre. Mais de Porto Alegre. Isso aí foi São Paulo. Cara, isso aí é a principal corrida hoje em dia do mundo, onde tem o recorde mundial. E eu tive o prazer de correr lá em 2012. Tanto é que depois de amanhã ela acontece de novo. A edição é geralmente agora nessa época. Maratona de Berlim. É onde tem o recorde mundial. O ano passado o cara bateu o recorde mundial, fez 2 horas, 2 minutos e 50 e poucos segundos. Cara, o cara tem que correr a mais de 22 km por hora, 42 km. O meu melhor tempo na base é 3 horas e 21. Olha o tanto de gente, são 45 mil pessoas, todo mundo feliz. Tá lá. E outra coisa, todo mundo feliz. E outra coisa, abre a inscrição, em 10 minutos, acabou. A gente se estapeando na internet. Impressionante. Isso aí é o final da prova, atrás ali é o portal de Brandenburgo, principal cartão postal. Isso aí, cara, eu sempre costumo terminar as minhas provas com o dedo da rede para cima, cara, porque eu tô nessa história por conta dele. Então eu faço questão de compartilhar com vocês todos que, tipo assim, por mais que a corrida é muito individualista, de você vai ali com você mesmo, não tem para conversar, cara, eu vou conversando com ele a prova inteira. Fala assim, só tá faltando mais um pouquinho e tal, rapaz, mas no final eu agradeço ele demais da coisa. Esse é o final. Cara, isso aí foi a primeira vez, na minha idade é muito difícil você subir no pódio agora, ainda mais nessas corridas aqui em Uberlândia. Então, teve essa prova aí foi da Garden em 2012. Isso aí era no dia do aniversário do meu filho. Eu nunca tinha corrido 5 km na minha vida. Sempre era prova de mais, de 10. Foi a primeira prova de 5 km que eu corri. E, cara, deu um pepino nessa prova, que os caras tinham uns 20, quase 20 negros na minha frente. Falei assim, e os caras erraram o percurso da prova. Vocês acreditam, cara? É Deus, só pode ser Deus, cara, porque eu sempre sonhei em subir em cima no lugar mais alto do pódio. No dia do aniversário de 2 anos do meu filho, cara, adeus, caiu no meu colo. E tipo assim, não foi nem na categoria, foi geral, viu? Os caras estavam na minha frente, foi tudo desclassificado. E papai ganhou até dinheirinho, tá difícil. Foi show. Aí, ó, meu primeiro e único troféu. Os caras não quiseram errar mais não, os caras estão ficando espertos agora. Isso é Brasília. Isso aí, Chicago, que eu baixei mais. Então, Amsterdã, que tinha feito, foi a primeira prova, que eu baixei 3,30, eu fiz 3,28, essa aí eu fiz 3,25. 2013.
Aí em 2014, ano passado, eu fiz essa prova interessante. É um desafio, chama Desafio do Dunga. Dunga, para quem não sabe, é aquele anãozinho da Branca de Neve. Ele é todo, digamos assim, retardado, né? Porque, por isso que eles puseram o nome dessa prova de Desafio do Dunga. Porque para completar essa prova, o cara tem que ser retardado. Porque você tem que acordar todo dia às 3 horas da manhã, antes dos parques abrirem, na Disney, para correr. Então, é um desafio que você corre na quinta-feira 5 km. Então, isso aí é os 5 km. Aí você ganha uma medalha. Aí depois, na sexta-feira, você corre 10 km. Todas as largadas em frente a essa bola da Epcot, para quem conhece. Aí, 10 km. E fui batendo os meus tempos todos, assim. Foi meu melhor tempo de 5 km, foi o melhor tempo de 10 km. E foi no jeito, mas no outro dia, no sábado, tinha uma meia maratona, são 21 km. Cara, e é fantástico. 3 horas da manhã tem gente batendo palma. 3 horas da manhã você acorda, mas 5 horas da manhã começa a corrida e tem gente na rua, batendo palma. Muita gente voluntariada, porque nos Estados Unidos a maioria do pessoal que toma conta das provas são voluntários. Então, cara, a corrida me levou a lugares que só ela mesma poderia levar. Aí no final das contas você completa o desafio, você ganha 6 medalhas. No total são 78 km, se você juntar 5 provas, e tinham 25 mil pessoas inscritas. Você somando o resultado das duas provas, como eu levei muito a sério, eu fiquei entre os 100 melhores. Fiquei em 87º, junto às outras. Entre 22 mil, já é um feito legal. Né? E lá também tem a prova de kids, para as crianças, de 100 até 1 milha. Então, quer dizer, o meu filho na época tinha 3 anos. Então, a gente pôs ele para correr 200 metros uma vez a 3 dias. Então, vale a pena você incentivar hábitos saudáveis nos seus filhos. Então, eu tento fazer a minha parte. Cara, ele ficou super feliz. Então, tudo super organizado. Tem lá um número de peito, medalha no final. Só que no final ele fala assim, papai, eu pergunto assim, cara, o que você ganhou no final? Ele fala assim, eu ganhei banana, água, suco. Cara, eu queria que ele respondesse, eu ganhei a medalha. Não, a medalha para ele não foi nada. Ele ganhou suco, chocolate. Mas é isso aí, é ele. Nós dois no final. Isso aí foi outra parte. Aí eu fiz 2 provas de montanha que chama Trail Run. Basicamente você vai correr em outros lugares que não sejam asfalto. Pode ser montanha, praia e tal. Essa foi a minha primeira ultramaratona. Então, isso aí, qualquer prova, mais de 42 km é denominada ultra. Então, essa aí foi de 50. Cara, penei, viu? Tem hora que você parece o Tarzan na selva. Isso aí, cara. E no final, sempre o dedo pra cima. Isso aí foi em Quebec, no Canadá. Então, cara, isso aí em Veneza, na Itália, aí foi meu recorde pessoal, 3 horas e 21 minutos e 37 segundos. Isso aí eu já fiz uma reportagem que está nas bancas agora, uma das principais revistas que teve hoje em dia, que é o A2, tem uma reportagem a respeito dessa prova. Que é uma prova que não é procurada muito por brasileiro, então o pessoal quis fazer uma reportagem que eu já teria feito. Aí foi tipo comemoração. E outra coisa, como eu fiz essa prova e achei muito legal, uma prova ímpar, e resolvi tatuar na outra perna para dar uma igualada, né? Já tinha uma do outro lado, mas não, vamos ficar simétrico o negócio, aí eu resolvi fazer outro desenho. Aí eu pus a ponte de Rialto, que é o principal símbolo de Veneza, mais a gôndola, e um corredor cruzando a linha de chegada. Esse número 29 aí tem uma certa relação com a minha vida. Eu nasci no dia 29, essa aí foi a 29ª edição da Maratona de Veneza. A minha principal prova aqui no Brasil também foi a 29ª, então eu quis marcar o número 29. Vamos lá, senão a gente não marcava aqui. Então aqui é a revista desse mês, o meu nome, cara, isso aí é fantástico, cara. Eu já comprei uns 20 exemplares, mas quem quiser procurar na banca não tem não, eu já comprei tudo. Isso aqui foi em Brasília,
Vai me fazer, só para ilustrar o antes e depois de novo, só vou finalizar. Antigamente eu era dessa forma assim. Isso no mesmo lugar, no mesmo hotel que eu fiquei hospedado, no mesmo horário, e hoje em dia eu estou correndo, só para dar uma ilustrada. Se foi uma prova que eu fiz no deserto do Atacama, cara, essa foi pesada. Deserto mais árido do mundo. Cara, você abriu a boca, você já está com sede. Olha lá. Isso aí. Então essa é a minha vida. Ser Madrid, ser mais pódio aqui esse ano ainda. E agora, só para terminar, minha próxima objetivo é ser Ironman. Então esse ano, como minha esposa está grávida do meu segundo filho, então tive um tempo para fazer uma base legal. Então não dá para focar mais em abaixar tempo de maratona. Então tá na hora, eu sempre sonhei em fazer triatlo. E sempre relutei, mas agora estou bem assessorado, tenho esse tempo agora que eu estou mais light, porque estou esperando não ter jeito de viajar para fora, porque minha esposa está grávida. Então eu comecei no triatlo. Semana passada eu completei meu primeira prova de triatlo em Santos, Troféu Brasil. Cara, fantástico, fantástico. Aí eu pedalando, no esporte, Santos, semana passada isso aí. Cara, e aqui estou eu, maratonista, falando para vocês, eu agradeço todo mundo, e fica aí a questão de vocês, cara, acredite, se eu posso, todo mundo que está aqui pode. Olha que eu vou na minha vida, cara, então basta ter propósito, acredite, tenha fé em você, tenha fé em Deus, e Deus tem um propósito para você. E outra coisa, eu sempre faço, eu não vim nessa vida aqui, eu acho que ninguém veio que essa vida a passeio. Eu não vim a passeio, não. Põe isso na sua cabeça, não venha a passeio, tenta fazer diferença na vida dos outros. Certo? Gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês aqui. Obrigado. A gente quer agradecer a presença de todos mais uma vez, deixar aqui o convite para a próxima semana. Doutor João Tomás, cadê o senhor? Estende a mãozinha aí. Ah, aí, ó. Doutor João Tomás, não, tá ali, ó. Levanta a mãozinha, ó. Semana que vem, doutor João Tomás, servindo a Deus ao próximo através da sua profissão.